Boa noite a todos. Eu novamente, Vânia, aqui com vocês nessa noite para a gente conversar um pouquinho, fazer as nossas preces, nosso estudo neste Evangelho no lar virtual. Nós, como disponibilizamos antes, vamos fazer um tema que é bastante importante, todos os temas são bastante importantes, e o tema de hoje aqui do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 28, item 2, que será prece por aqueles mesmo que ora especificamente aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Então, mais uma vez o meu boa noite. Vamos iniciar não só com as explicações, mas com a nossa prece, para que a gente possa sintonizar com os nossos anjos guardiães e os nossos protetores que vêm em nome de Deus, em nome de Jesus, aos nossos lares, para nos proteger, para nos intuir, para nos ajudar, para nos fortalecer, de forma que nós estejamos com esse canal, essa sintonia com Deus, neste ambiente que eu estou aqui na minha casa, vocês nas suas, a gente possa construir este ambiente. Então, eu peço a vocês que coloquem-se numa posição confortável, numa posição que o corpo não atrapalhe os pensamentos e que nós possamos juntos, unidos em pensamento, dizer a Deus, nosso Pai, um nosso muito obrigado. Obrigado pela vida, pela encarnação, obrigada pela oportunidade de ter provas e expiações e experiências que nos construam e nos ajudem a evoluir. Obrigada pelo conhecimento que vem da religião que professamos, seja qual for, no nosso caso aqui do Espiritismo, porque é muito bom se sentir no conforto do colo de Deus através de uma fé que nos diz: nós não estamos sozinhos e não estamos desamparados. Que Jesus, o nosso Mestre, receba também a nossa gratidão neste momento e possa estar entre nós. Ele que afirmou que estaria realmente entre aqueles que orassem em seu nome. E nós aqui estamos em nome de Jesus, pedindo o seu amparo e a sua proteção para os estudos desta noite. E agradecer a presença dos nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, os nossos amigos protetores, espíritos familiares, todos aqueles interessados em compartilhar desses momentos conosco para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Assim sintonizados, nós podemos dar por iniciada esta prece, esse estudo, este momento, porque sabemos que Deus permite-nos nesse instante evoluir um pouco mais em seu nome com estes conhecimentos. Obrigada, Senhor, que Jesus esteja entre nós hoje e sempre. Gratidão sempre, que assim seja. Então, pessoal, boa noite. Como eu disse, nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 2, especificamente um capítulo que fala sobre preces espíritas, né? O que acontece? O Espiritismo explica que a forma de orar é muito mais importante do que a palavra dita. Mas interessantemente o Evangelho tem várias preces como se fossem roteiros. Tem gente que usa de modelo, né, para fazer as suas preces, mas são roteiros por quê? Para nos explicar como é que a gente ora. Tem gente que tem muita timidez, se envergonha de fazer uma prece. Por exemplo, no Evangelho no Lar, nas suas casas, se vocês não fizerem comigo aqui, que estou falando, né, durante o Evangelho o tempo todo na gravação, vocês chegam e dizem: fulano, pode fazer a prece inicial? Fulano, pode fazer a prece final? A pessoa diz: não, eu não sei, eu tenho vergonha, etc. Não é estranho a gente poder conversar com o próximo? Eu converso com vocês sem conhecê-los pessoalmente, a gente conversa com pessoas na fila do banco, na rua, no trabalho, e a gente não conseguir conversar com Deus porque a gente tem vergonha. Então o Evangelho ele vem com roteiros que não devem ser seguidos ao pé da letra, no sentido de segue ao pé da letra se você quiser falar aquelas palavras, mas falar aquelas palavras saindo do coração. É uma coisa para começar, depois você tem que tornar natural a sua comunicação. E antes de cada conjunto de preces, porque, por exemplo, no item de hoje nós temos aí 3 modelinhos de prece
que são ensinadas como orientação, ele faz um pequeno resumo do que significa a importância dessa prece, que tipo de comunicação nós vamos fazer. E é isso que eu estarei agora lendo para vocês. É o que ele chama de prefácio, tá bom? O prefácio diz assim aqui no Evangelho: todos temos, ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto a nós a missão de um pai para com seu filho. Há de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude. Sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que mais viva e particular simpatia nos inspire. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com os seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraiam. Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes facultam acesso à nossa alma. Alguns há que se nos aferram como a uma presa, mas que se afastam, em si reconhecendo impotentes para lutar contra a nossa vontade. Deus, em o nosso guardião, nos deu um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Fora erro, porém, acreditarmos que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado para contrabalançar as boas influências que sobre nós exerçam. Os maus espíritos acorrem voluntariamente desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós. Ou pela nossa fraqueza, ou pela nossa negligência, que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que de nós depende o afastamento dos maus. Sendo, por suas imperfeições, a causa primária das misérias que o afligem, o homem é, a mais das vezes, o seu próprio mau gênio. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. O texto não é muito longo, certo? E aí tem as preces. Antes de ler as preces para vocês entenderem como é o roteiro, eu vou dar uma explicadinha rápida sobre o que foi dito aqui. Vocês percebem que nesse prefácio ele dá informações muito importantes, que são faladas inclusive em outros momentos da doutrina espírita, da codificação espírita. A primeira delas é que Deus dá a cada um de nós um anjo guardião. Esse anjo guardião é um espírito bem evoluído. A gente pensa que é um espírito um pouquinho mais evoluído que a gente, mas não é. Ele é muito mais evoluído do que nós somos. E eles nos ajudam desde antes da nossa reencarnação, até mesmo na preparação do nosso roteiro aqui na Terra. Porque pontos principais
são previamente definidos. Por exemplo, não é um acidente eu ter o meu filho e não ser um outro espírito que é meu filho. Por quê? Porque isso foi programado, foi acordado. Então existem pontos principais. Como nós temos livre-arbítrio, a gente pode até escapar daquilo que foi organizado antes. Como nós temos livre-arbítrio, nós não vamos decidir se vamos tropeçar ali na esquina. Não é isso, mas os pontos principais sim são definidos. E o nosso anjo guardião nos acompanha nisso. Quando nós encarnamos, talvez algumas pessoas tenham a ideia de que o anjo guardião fica 24 horas do nosso lado. Não é literal, não é físico, mas ele fica 24 horas conectado conosco. Se nós temos uma necessidade, ele consegue perceber porque a sua evolução permite. E aí ele também tem colaboração de quem? Dos espíritos que aqui no texto se chamam de espíritos protetores. Esses espíritos protetores também são bons, também têm intenção de ajudar, também têm afeto por nós, só que não são tão evoluídos quanto o anjo guardião. Então eles têm a influência conosco aqui, a comunicação, a sintonia conosco, mas fatos mais importantes, fatos mais relevantes, eles vão direto ao nosso anjo guardião, ao nosso mentor, para dizer, olha, Vânia está com um problema que é um pouco mais sério, qual é a determinação, qual é a orientação? E eles vêm nos ajudar em nome desse anjo, que também vem nos ajudar quando necessário pessoalmente, porque ele não faz só esse trabalho não, faz muitos trabalhos, eles estão muito, muito, muito operosos, trabalham bastante. Então, aí ele fala também aqui que não tem nome para chamar o anjo guardião, porque pode ser que esse anjo guardião nem seja um espírito conhecido nosso dessa encarnação. É indiferente para ele se a gente vai chamá-lo de Joaquim ou José, de Maria ou Matilde, é indiferente, porque nós podemos dar o nome que quisermos, ou até, por exemplo, eu nasci no dia 19 de março, segundo a Igreja Católica, que é o dia de São José, Pai de Jesus, então é o meu anjo guardião, pode ser. Não tem problema nenhum eu chamar meu anjo guardião de São José, exceto o que a gente não chama de São, porque como espíritas a gente tem uma relação diferente com os espíritos, né? Mas eu posso chamar o meu anjo de José sem nenhum problema, mesmo que ele não se chame José. Ele explica também que essa questão de simpatia dos espíritos acontece pelo que nós emitimos, conforme os nossos interesses, a nossa qualidade moral, nós teremos espíritos simpáticos. Espíritos simpáticos não necessariamente sejam apenas bons espíritos, porque se vocês simpatizam com coisas negativas, haverá algum espírito que simpatize com as mesmas coisas negativas que diga, poxa, essa pessoa aí é uma ótima companhia. Não necessariamente esses espíritos simpáticos sejam espíritos obsessores, mas apenas simpáticos ao que nós gostamos. Uma coisa que também é interessante que ele diz aqui, que existem espíritos que ele chamou de sedutores. Se eu fosse traduzir isso numa palavra mais atual, eu diria um espírito obsessor, porque é aquele que quer nos tirar do bom caminho, que ele quer nos seduzir aos maus pendores, às más intenções, à má conduta, e ele pode vir do nosso passado como seres que prejudicamos ou que já nos detestam de outras vidas, ou pode simplesmente ter algum problema aqui e dizer assim, nossa, eu não vou com a cara dessa moça, ou então o meu amigo é inimigo dessa moça ou desse moço e por essa razão eu também sou. Eles podem querer nos seduzir para o mau caminho, ou simplesmente porque somos espíritas, somos educadores, fazemos um papel na sociedade que, se nós conseguirmos fazer direitinho, vai ajudar outras pessoas a saírem do mau caminho. Então, às vezes ele nem tem antipatia pessoal por nós, mas tem antipatia pelo serviço, pelo trabalho que nós fazemos, pelo que estamos representando na Terra. E aí eles nos perseguem. Esses espíritos sedutores, eles não vêm com obrigatoriedade, aquela história de eu tenho um anjo e um diabinho. Não é assim. Só tem se houver essa intenção deles em afinizar conosco e se nós aceitarmos essa sintonia. Porque se nós não aceitarmos, eles não têm condições de influenciar
na nossa vida. Claro que se a gente tem uma pendênciazinha lá do passado, a gente já abriu a porta da influência, mas a conduta, o comportamento reto, o orar e vigiar vão ajudar a modificar o tipo de influência, o poder que esses espíritos inferiores têm sobre nós. Por isso que a gente recomenda o Evangelho no Lar, para trazer Jesus e os bons espíritos para dentro da nossa casa. Por isso que nós recomendamos esse orar e vigiar que eu acabei de falar, que Jesus ensinou como o maior instrumento de proteção que nós possamos ter, porque aquele que ora, ele se sintoniza, se conecta com Deus e com as forças superiores provindas de Jesus, que é aquele que coordena a parte espiritual deste planeta, mas também porque nós, orando, vamos também ter mais atenção aos nossos pensamentos, com a nossa sintonia elevada, nós vamos vigiar mais, e vigiando mais nós vamos conseguir sintonizar melhor, porque o vigiar é o quê? Eu tomo cuidado com o que eu falo, eu tomo cuidado com o que eu penso, eu tomo cuidado com o que eu faço, eu percebo de uma forma consciente os meus atos e sentimentos, evitando que os maus atos e sentimentos saiam de mim, que se manifestem, percebem? Que mais que ele diz aqui que é importante? Veja o último parágrafo do texto aqui, ele diz assim, que a prece aos anjos guardiões e protetores deve ter por objeto solicitar a intercessão junto a de Deus. Então, nós podemos orar para Deus diretamente, mas será que oramos com tanta sintonia e afinidade com Deus que a nossa prece chega direto nele? É engraçado explicar isso, é talvez um pouco complexo, porque Deus está aqui, neste momento, em mim, em vocês, no ambiente, Ele está em tudo. Mas ao mesmo tempo, a gente tem uma noção de que Deus estaria longe, que a nossa prece não o atinge, se não chegar a um certo grau de elevação. A gente não consegue explicar isso direito, entender isso direito, mas o fato é, quanto mais sintonizados com boas energias, com bons sentimentos, mais Deus recepciona a nossa prece. E os nossos anjos, eles têm o trabalho, o encargo, eles se oferecem para fazer essa ponte com Deus. Quantas vezes nós podemos ter a necessidade de passar por determinada provação, mas por termos um bom espírito que nos tem afeto, que percebe o nosso esforço, que desejam nos ajudar, porque sabe que esse empurrãozinho, sabe, na direção do bem que eles vão nos dar, vai mudar tudo na nossa existência, eles vêm e fazem isso, e às vezes a gente até recebe aquilo que não merece, porque eles pediram por nós para Deus. Então eles são intercessores nossos perante Deus. Com relação... eu sempre falo que aqui não se mencionou especificamente, mas eu sempre falo também dos espíritos familiares, aqui eles chamaram dos espíritos protetores. Quantas vezes os nossos entes queridos desencarnam e eles estão num estado espiritual já razoável, já equilibrado, e eles conseguem pedir para eventualmente virem em nosso favor na nossa dificuldade. Então eles não nos abandonam, eles não nos esquecem. Para quem assistiu o filme ou leu o livro O Nosso Lar, mostra que quando o André Luiz desencarnou, ele não tinha condições. Ele foi considerado, por algumas circunstâncias, considerado suicida, ficou um tempo numa região umbralina, e quando ele percebeu que estava errado, se arrependeu, pediu auxílio, e imediatamente ele foi auxiliado, porque ele não era uma má pessoa, ele precisava compreender e passar por um expurgo, por alguma necessidade pessoal, que no livro e no filme é relatado. Quando ele começa a melhorar, num primeiro momento, ele tenta retornar para perto da família, e o que acontece com isso? Por isso que a gente não pode chamar os nossos entes queridos, às vezes eles não estão prontos, eles querem fazer um bem, mas não estão prontos. A esposa dele casou, e aí ele sente aquele impacto da esposa tendo uma outra pessoa na sua vida. Só que quando ele faz essa visita, que eu estou contando agora, ele se percebe de novo nos sentimentos negativos, se nota, inclusive no filme, como se ele voltasse para uma região umbralina, e aí ele se recompõe. Como? Através da prece, através de uma introspecção, olhando para si, dizendo: eu não estou lá, ela precisa de alguém.
E aí ele volta e auxilia dentro dos limites da permissão divina, auxilia dentro daquilo que ele pode fazer. E naquele momento o que ele fez? Ele medicou a água que o marido da sua ex-esposa, ainda encarnada, tomou e depois se curou. Percebe? Então, os nossos entes queridos também podem ajudar. Agora, toma cuidado, né? A gente pode dar qualquer nome ao nosso mentor, mas vamos tomar cuidado para não pedir que um ente querido que acabou de desencarnar, faz pouco tempo, a gente não sabe como ele está, que ele venha nos ajudar, porque se ele vai receber a comunicação. Se ele não tiver condições, ele sofrerá por isso. Então, vamos pedir sempre a Deus, a Jesus, ao nosso anjo guardião com um outro nome, ou sem nome mesmo. Eu sempre falo, ó, meu anjo, eu converso assim, eu chamo meu anjo de meu anjo, porque é um anjo mesmo na minha vida. Gente, antes de fazer encerramento com as nossas vibrações de sempre, eu prometi para vocês que eu ia ler a prece. São 3 preces, eu vou ler a primeira, talvez a segunda, mas eu vou ver aqui, né? A inspiração se eu leio as duas. Mas a primeira já vai mostrar para vocês o roteiro, frisando o que eu falei no comecinho, que prece são palavras que nascem do coração. Não importa muito o que a gente diga. Existe uma historinha, já vi que não vou ler a segunda prece, mas eu vou contar uma historinha. Existe uma historinha que roda muito na internet, no WhatsApp, que é a história do do José que visita Jesus na igreja. Ele trabalha e ele só tem tempo durante a hora do almoço dele, dá uma corridinha lá na religião dele, na igreja que ele vai, e ele não tem tempo, então, e ele também é muito humilde, muito simples, ele não sabe rezar muito bonito, e ele pega e se ajoelha, tira o chapeuzinho dele e diz assim: Jesus, eu sou o José, eu vim lhe visitar. E aí ele vai embora todo dia, ele faz só isso. E o padre, vendo isso, um dia ele cisma, né? Que prece que esse homem faz com tanta velocidade e vai embora. Aí ele fala: não, seu padre, é que eu sou uma pessoa muito simples e o meu trabalho é longe daqui, então eu venho, digo para Jesus que eu vim vê-lo e tá tudo bem, e aí eu vou embora. Aí o padre, meu filho, não é assim que faz prece, né? Muitas religiões fazem isso, muitas pessoas orientam dessa forma, tem que ser uma coisa complexa. O Evangelho do Segundo Espiritismo diz, gente, qual é o volume necessário para se fazer uma prece, não é? Não é o que sai daqui, às vezes uma palavra diz tudo, e muitas palavras não dizem nada, enfim. Aí o padre orientou o José, e o José indo lá na igreja sempre. Só que um dia José não apareceu e o padre ficou preocupado, andou perguntando pelas redondezas e descobriu que o José tinha tido um problema sério de saúde, estava internado. Aí o padre pensou e disse, bom, eu sei que o José era um homem muito sozinho, né? Não tinha quase ninguém perto dele, eu vou lá visitá-lo. Chegou no hospital, falou com a enfermeira, e a enfermeira disse assim, não, o senhor pode visitar, olha, é uma dó, ainda bem que o senhor veio, porque não tem ninguém que visita esse homem, ele é uma pessoa tão boa. Quando ele entra, o padre entra para falar com José, José diz assim, pode sentar, seu padre, que bom que você veio. Ele disse, José, e aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Tá tudo bem. E aí, me contaram que você não tá recebendo visita? Não, seu padre, eu recebo visita todo dia. Todo dia? Quem que vem se visitar? É todo dia. Mais ou menos na hora que eu ia na igreja do senhor, eu recebo a visita dele que entra, senta nessa sua cadeira que o senhor está sentado agora e diz assim, oi José, eu sou Jesus e eu vim te visitar. Eu sei, é alegoria, é historinha, mas eu fico com vontade de chorar do mesmo jeito, porque eu acho que Jesus é bem assim, a simplicidade, o amor e pessoa. Enfim, deixa eu rezar, ou melhor, eu vou ler, depois nós vamos orar, porque agora eu vou ler mesmo a prece, tá bem? Percebam o roteiro. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-la sem queixumes. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei com que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo.
Percebem que ele pede que o anjo da guarda ajude a renovação? Percebam que ele pede que o nosso mentor nos auxilie na proteção das influências exteriores, né? E ele tem aqui um complemento. A ti, sobretudo, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais. Peço fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus. E tem mais outras duas preces, né, aqui neste item que vocês podem ler e depois podem fazer as preces de vocês de acordo com as suas próprias necessidades, com o seu próprio roteiro, com o seu próprio sentimento, tá bem? As perguntas que estão aí no vídeo hoje, eu respondo depois por escrito, tá bom? E agora nós vamos fazer o nosso encerramento com a gratidão de sempre a Deus, aos nossos bons amigos espirituais e a Jesus, para fazer as vibrações, porque o nosso planetinha está precisando muito. E eu começo com uma prece, que é uma prece decorada no meu caso, mas é uma prece que eu amo muito, que eu sempre tenho orado com vocês, que é a prece das fraternidades, que diz: Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. E assim, sintonizados e amparados, vamos aproveitar esse momento de energia e de vibração que todos nós sentimos com a proteção do nosso mentor e vamos vibrar. Vamos vibrar pela paz entre todos os homens, pelos espíritos sofredores que são tantos neste planeta, pelos doentes do corpo e da alma, pelos irmãozinhos suicidas, viciados e depressivos, que são doentes cujo corpo adoeceu, mas a alma está muito doente também e precisam de amparo. Pelos espíritos que vêm em missões definidas, por aqueles que trabalham em prol do desenvolvimento do planeta, pelos nossos irmãos médiuns para que sejam responsáveis, honestos, coerentes, pelos que são moribundos, os que estão em processo de desencarnação, pelos que acabaram de desencarnar e pelos seus familiares, para que os familiares consigam perceber que a vida destes que adoeceram e partiram, desses que acabaram por não estar aqui, será uma boa vida do outro lado, porque a alma entenderá muito mais rapidamente do que nós a necessidade de evolução. Pelas delegacias penitenciárias, orfanatos, asilos e hospitais, por todos os seus trabalhadores e por todos os seus assistidos, porque tantas almas sofredoras estão nesses ambientes. Por todas as casas que propagam o Evangelho de Jesus, e quando a gente diz isso, não se limitam às casas cristãs, porque Jesus está em todo o nosso planeta, em todas as mensagens de amor, de paz, de fraternidade. Por todos os nossos governantes no mundo inteiro, em todos os países, mas especialmente pedimos pelos governantes do nosso país, para que eles comecem a ter o despertamento, a consciência da responsabilidade que assumiram e estão violando, da traição que estão cometendo contra tantas almas que confiaram neles, que Deus possa ajudá-los a voltar para o caminho reto. Pela nossa mãe natureza, por todos os nossos animaizinhos que precisam de amparo, da nossa coragem de cuidar deles, por todos os lares da terra, o meu, o seu, de todas as pessoas que existem neste planetinha tão amado, por nossos desafetos, sim, por todos os nossos desafetos, aqueles que não gostam de nós, que têm rancores, que têm mágoas, que sejam válidas, que sejam verdadeiras ou que sejam da cabecinha deles,
que sejam encarnados ou desencarnados, que eles possam nos perdoar, que eles possam se perdoar e que eles possam receber o amparo que nós pedimos por eles nesse momento. E que nós não sejamos jamais desafetos de ninguém. Por aquele caso difícil que conhecemos, por todos os nomes da nossa lista de nomes para vibrações que estamos pedindo nesta noite, por todas essas pessoas, que elas recebam o fortalecimento necessário através de seus mentores. E por fim, nós pedimos a Deus permissão para vibrar por nós mesmos e por esta água que eventualmente vocês tenham deixado e que eu deixei ao nosso lado para que seja medicada para ser o remédio do nosso corpo nesse instante. Que nós possamos receber todo o amparo necessário para continuar nessa rota de fé, de amor, de caridade, de autoconhecimento e de transformação. E assim eu agradeço muito a Deus pela presença bendita no nosso lar, a Jesus por estar conosco, aos nossos mentores, nossos anjos guardiões, que foram para eles nessa noite este evangelho, para os nossos anjos protetores, amigos protetores, espíritos familiares e por vocês. Muita gratidão por estarem comigo nesta noite mais uma vez. Que Deus abençoe a todos, tenham uma excelente noite, dias felizes e até o próximo encontro, se Deus quiser. Que assim seja.